Olá, pessoal! Meu nome é Ângela, estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Estarei dando continuidade ao nosso estudo, o nosso curso sobre metodologia da alfabetização. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre Vygotsky e Piaget, concepções teóricas importantes, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre esses dois homens, que tiveram os seus nomes escritos na história, pelos seus estudos, por aquilo que eles aprenderam e passaram hoje, que nós passamos até hoje em dia, nós trabalhamos em cima daquilo que eles ensinaram. Vários autores refletiram sobre o funcionamento do pensamento humano no que se diz respeito ao desenvolvimento da linguagem nas pessoas. Salientamos o suíço Jean Piaget, 1896-1980, e o russo Levi Seminovich Vygotsky, 1896 a 1934. Vamos ver aqui. Saiba mais. Piaget e Vygotsky não estudaram somente o desenvolvimento da linguagem humana. Esse recorte na teoria deles é feito proporcionalmente nesse trabalho. Abordaremos cada um desses autores em sequência, com um pequeno panorama de como seus estudos podem nos auxiliar em nosso intuito de alfabetizar. Vamos ver através desses dois homens o que a gente pode aprender e colocar em prática. Piaget desenvolveu seus estudos com ênfase nos processos de construção do conhecimento nas crianças. Para esse autor, o conhecimento é uma contínua construção que ocorre por meio do contato da criança com objetivos de estudo. Entendendo aqui que o contato com uma ação física ou mental, em sua teoria chamada de epistemologia genética, Piaget, em 1983, afirma que o conhecimento resulta das interações que se produzem entre o sujeito e objeto, como sendo uma dupla construção, que para progredir, dependente da elaboração tanto de um quanto do outro, para esses cientistas, as ações das crianças sobre o que se quer aprender são muito importantes para que seus conhecimentos progridam. Leia, vamos ver aqui com atenção as palavras do autor. Por não acreditar nem no inatismo das estruturas cognitivas, nem numa simples submissão aos objetivos, acentua especialmente as atividades do sujeito. O conhecimento, na sua origem, não vem dos objetos nem do sujeito, mas das interações, inicialmente indissociáveis entre sujeito e os objetos. Piaget, citado por Seber em 1997. Percebemos que Piaget destaca a questão da experiência, pois sem ela não há aprendizagem. Na sua visão dele, cada nova experiência pode gerar muitos conhecimentos, com um grande contínuo ciclo. Para Naspolini, 1996, isso significa que existe uma relação ativa de pessoa que aprende com o mundo e, ao agir sobre os objetos, tanto os objetos quanto os sujeitos se transformam. Em sua teoria, Piaget afirma que as pessoas passam por diferentes estágios, desde o momento em que nascem até a idade adulta. O autor ressalta que esses estágios sempre serão sucessivos, ou seja, os indivíduos vivenciam essas 4 etapas em sequência, que nós vamos estar vendo. Somente havendo a variação nas idades, no começo e no fim de cada estágio, considerando as estruturas cognitivas de cada pessoa e também a
variedade de estímulos disponíveis. São os estágios do desenvolvimento proposto por Jean Piaget, segundo Gonçalves, 2007. Nós vamos estar vendo aqui os 4 estágios, né, que a gente vê através de Piaget. Ver os estágios de desenvolvimento proposto por Jean Piaget, que são bem legais. Nós vamos estar vendo a partir de agora. Primeiro estágio, qual é? Sensório motor. Recém-nascido e o lactente, de 0 a 2 anos. A criança conquista seu mundo através da percepção e dos movimentos de todo o universo que cerca, né? Esse primeiro estágio são as crianças com quem eu trabalho e é uma realidade, uma verdade, né? Porque tudo que você faz, eles imitam, eles querem fazer igual. Então, nesse universo que cerca eles, nesse ambiente onde ele vive, né, que está começando a trazer o conhecimento, está trazendo, né, a experiência, a aprendizagem para aquela criança, né? Vamos ver o próximo, é o segundo estágio, pré-operatório. Pré-operatório é a primeira infância, dos 2 aos 7 anos. O mais importante é o aparecimento da linguagem, que irá acarretar as modificações nos aspectos intelectual, afetivo, social da criança. Interação social. Então, a partir deste momento, elas começam a falar, a começar a interagir com outras crianças, brincar com outras crianças, o interesse por estar brincando com outras crianças, é bem legal esse estágio também. O terceiro estágio, período das operações concretas. Qual é esse período, né? A infância propriamente dita dos 7 a 11 anos ou 12 anos. A criança apresenta a capacidade de reflexão que é exercida a partir de situações concretas do seu desenvolvimento mental. Ela adquire uma autonomia crescente em relação ao adulto, passando a organizar seus próprios valores morais. Bem interessante também, né? Vamos ver o quarto estágio em relação aqui a Piaget. Nós estamos falando, né, do pensamento de Piaget. Quarto estágio, período das operações formais. Qual é esse estágio? A adolescência, dos 12 anos em diante. Passagem do pensamento concreto para o pensamento formal. Abstrato, indivíduo realiza as operações no plano das ideias, sem necessitar de manipulação ou referenciais concretas. É capaz de lidar com conceitos com a liberdade, justiça, etc. É criar teorias sobre o mundo, principalmente sobre os aspectos que gostaria de reformular. Capacidade está na reflexão espontânea, que descolada na realidade é capaz de tirar conclusões de puras hipóteses. Vamos ver aqui, né, os conceitos. Esse daqui eram os 4 estágios, né, em relação a Piaget, né? Vamos ver aqui os conceitos de Piaget. A teoria de Piaget apresenta ainda alguns conceitos muito importantes para a educação e para o nosso contexto de alfabetização. São esses: equilibração, adaptação, acomodação, assimilação e desequilíbrio. Vamos construir esse conceito por meio de um exemplo. Eu vou estar aqui vendo um exemplo, mostrando para vocês um exemplo. Suponhamos que uma criança aproximadamente de 5 anos, com o nome, vamos dar de Karina, conhece as letras do seu nome. Podemos dizer que com as palavras da teoria de Piaget, que Karina já tem em sua estrutura cognitiva um esquema para o que se convencionou chamar de letra K. Ter uma estrutura cognitiva significa, uma linhas gerais, conhecer. Pois bem, em um contexto escolar, Karina é convidada a escrever a palavra casa, que prontamente se escreve ela escreve com K-S-A.
Pela semelhança entre os sons, a criança tenta adaptar os elementos do novo som apresentado. Casa. Se a gente olhar, K, aparece a letra K e o Sa. A referências estruturais cognitivas que já tem o K. Essa criança passou pelo processo que Piaget chama de assimilação. Ela usou as referências que já tinha, né, experiência, a letra do seu nome, e escreveu a sílaba K, o C e o A, né, com a letra K. Em vez do CA, coloca K. Uma vez que essa sílaba do nome da referida letra tem o mesmo som, a assimilação é um processo cognitivo, pelo qual uma pessoa integra, classifica. Um novo dado percentual, motor ou conceitual às estruturas cognitivas prévias. Para Karina, a escrita está correta, porque isso é que as suas estruturas cognitivas permitem que ela escreva nesse momento. Então, para ela vai estar certo ela escreveu K, o S e o A para casa, porque ela assimilou K de casa. Quando da comparação de uma escrita com uma outra sistematizada, escrita convencional, ao visualizar que a primeira sílaba para a palavra casa se escreve com as letras C e o A e não K, cria-se um conflito externo do desequilíbrio. Karina tem então suas certezas abaladas e não consegue entender o novo estímulo prontamente. Nesse momento, é preciso modificar-se, criar outra estrutura cognitiva ou adaptar as que já existem para que comportem outro conhecimento. O som de K, do C e o A, é escrito de um modo diferente do que Karina pensava. Caracteriza-se, assim, o processo chamado de acomodação. Naspolini define que a acomodação como sendo um processo de modificação do sujeito. A ação do sujeito de modificar ou alterar suas estruturas cognitivas para que o comportem um novo conhecimento. Ao compreender a sílaba C e o A, que a K se escreve com a letra C-A-S-A, Karina realiza o processo mental de acomodação. Sua mente vai tanto modificando quanto criando estruturas para que ela possa compreender o mundo que vive as suas particularidades. É muito importante nós salientar que o desequilíbrio fundamental para o crescimento da criança. No impasse do desequilíbrio, Karina cresceu e equilibrou seus conhecimentos novamente. Porém, isso ocorrerá até acontecer o próximo desequilíbrio, quando começa tudo de novo, um ciclo sem fim, no eterno aprender. Naspolini alerta do fato de que a prática escolar, segundo Piaget, precisa contar com um professor que crie condições para que a criança realize trocas verbais e que se sinta encorajado de prosseguir diante das questões desafiadoras. Ou seja, sua função é solicitar a reflexão da criança em todo o momento, né? Nós vamos ver aqui na teoria do Vygotsky, né? Os conceitos, as teorias de Vygotsky, muito conhecida nos meios educacionais como título de histórico-social ou histórico-crítico, afirma que ser determinante para o desenvolvimento e aquisição de conhecimento dos indivíduos a relação deles com outras pessoas, destacando principalmente a função de linguagem nesse contexto. Vygotsky defende que o homem se faz homem na interação com seus semelhantes.
sendo no seu eu formado a partir das relações que estabelece com as outras pessoas. Interação é a palavra-chave. Para que esse pensador russo, e isso impulsiona nossa reflexão sobre a importância da interação da criança com outros, com o que cercam para o desenvolvimento da sua linguagem. As interações da criança com as pessoas do seu ambiente desenvolvem-lhe, pois a fala interior, o pensamento reflexivo e o comportamento voluntário. A teoria de Vygotsky, em 1984, destaca que é preciso considerar 2 níveis de desenvolvimento. Quais são esses níveis? Um é o real e o outro é o potencial. Só um momentinho. Nós vamos estar aqui vendo esses 2 níveis de desenvolvimento. Primeiro, nós vamos estar vendo aquele ali, o real. Entende-se que o nível de desenvolvimento real, aquele aprendizagem, que já se tornou conhecimento, aquilo que a pessoa já sabe. Pense em alguma coisa que você aprendeu já e já sabe fazer, como tocar piano, pentear os cabelos, andar de bicicleta. No caso das crianças, trata-se daquilo que ela já sabe fazer sozinha, de forma independente. Cortar com a tesoura, por exemplo, é um dos exemplos, né? O potencial, qual é esse nível de desenvolvimento? A zona de desenvolvimento potencial é referente ao que a criança ainda não consegue fazer sozinha, porém pode fazer com a mediação de outra pessoa, pode ser um adulto ou não, né, que ela precisa de ajuda, né, o real que ela consegue fazer ela já tem aquele conhecimento potencial, aquilo que ela precisa de uma ajuda. O que se destaca nas teorias desse autor é que os conhecimentos da zona de desenvolvimento proximal, que simplificado fica ZDP, que nas palavras do próprio autor é distância entre o seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível do seu desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas, ou sob a orientação de um adulto ou a colaboração em companheiros mais capazes. É na zona de desenvolvimento real, né, na zona de desenvolvimento proximal, que devemos pautar os nossos esforços educativos. Pois, como afirma Vygotsky, 1988, aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será um nível de desenvolvimento real amanhã. Ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. Talvez hoje ela não tenha a capacidade, mas aos poucos ela recebendo uma ajuda, ela vai conseguir fazer sozinha. A zona de desenvolvimento proximal, como o próprio nome sugere, sempre estará próxima de uma criança que já sabe, real. E isso reafirma uma prática que há muito difundida em nossas escolas. Devemos sempre, com os professores, a partir do conhecimento de um aluno já tem, para ele passar para o próximo, né? Então, nós vemos aqui nesse ponto, né, um pouquinho aqui sobre as teorias de Vygotsky, né, de Piaget, né, os 2 níveis de desenvolvimento, o real e o potencial, né? Nós vimos os estágios, né? O sensório-motor, pré-operatório, período operatórios concretos, período de operações formais, e nós vimos aqui os 2 níveis de desenvolvimento, né? O real e o potencial, né? Nós vimos a diferença entre os 2, né, que a gente aprendeu um pouquinho sobre esses. Nós vamos estar aqui encerrando o nosso vídeo, né? No próximo vídeo eu estarei falando aqui sobre o desenvolvimento proximal. A gente viu um pouquinho sobre o real, né? Agora a gente vai ver sobre o proximal, né? O desenvolvimento proximal, né? A importância dele, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e acredito que vocês possam estar aprendendo e crescendo juntamente comigo, tá certo? Um grande abraço.